Olá, pessoal! Hoje a gente começa o conteúdo do nosso segundo bimestre, ok? E a gente vai começar falando sobre o contrato de compra e venda mercantil. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre a importância desse tipo de contrato de compra e venda, tá? Porque para que uma sociedade atinja, né, o seu objetivo de produzir insumos, produtos, né? Ela precisa de aquisição de matéria-prima. Então, já desde o início, quando você abre a sua empresa, você precisa comprar matéria-prima de uma outra empresa. Esse contrato já é um contrato de compra e venda mercantil. Tá? Então, até ele começar a vender esse insumo, por mais que ele vá vender para o consumidor final ou vá vender para outras empresas para elas estarem revendendo para o consumidor final, a compra da matéria-prima já é um contrato de compra e venda mercantil. Tá? Então, qualquer transação realizada de compra e venda entre pessoas jurídicas é um contrato de compra e venda mercantil, ok? O próximo assunto aqui a ser tratado com vocês é a definição jurídica do contrato de compra e venda, tá? De compra e venda mercantil. Ele é celebrado entre dois empresários obrigatoriamente, tá? Então, ele é estudado pelo direito comercial ou, né, direito empresarial, não é pelo civil, tá? O regime jurídico desse tipo de contrato é basicamente o de um contrato de compra e venda civil. A única diferença vai estar ali na delimitação dos direitos e obrigações dos contratantes, no que diz respeito às consequências da instalação de uma execução concursal do patrimônio do comprador. Tá? Então, enquanto na compra e venda civil, a insolvência do comprador dá direito ao vendedor de sobrestar a entrega, né? De não efetuar a entrega e exigir um calção. Isso vai estar lá no artigo 495. Na compra e venda mercantil, esse direito não existe. Por que esse direito não existe? Porque quando ocorrer esse fato, vai ter que utilizar de uma legislação específica. E a legislação específica é a lei de recuperação judicial ou e falência, tá? Então, não utiliza o Código Civil nesse tipo, no que tange quando houver, né, essa falta por uma das partes, tá? Faz necessário aqui lembrar que esse tipo de contrato ele não ocorre em hipótese alguma se uma das partes não for empresária. No Código Civil de 1916, ele colocava outros requisitos para ser um contrato mercantil, tá? Já no Código Civil de 2002, a única exigência que a gente tem é que ambas as partes sejam pessoas jurídicas, tá? Tem que ser sociedades empresárias. Depois a gente vai começar a falar ali sobre a natureza jurídica desse tipo de contrato, tá? Então, ele tem uma série de características. A primeira delas é que é um contrato consensual. Ele é consensual por quê? Porque as partes, na hora de assinar esse contrato, elas têm que estar de acordo com tudo que está ali, na forma de pagamento, no valor, nas condições do contrato, tá? Então, ele tem que ser consensual. Solene. Esses contratos, eles são solenes e reduzidos à forma escrita. Essa é a regra geral, tá, gente? Mas ele também, hoje em dia, a gente vem visto até bastante isso, né? Tá ganhando bastante espaço. Ele ser feito por meio eletrônico, tá? E não solene, às vezes até podendo ser oral, tá? Então, ele pode ser feito de outra forma. A única forma que obrigatoriamente tem que ser feito solene é quando uma pessoa jurídica vai comprar de outra pessoa jurídica um bem imóvel,
tá? Então, aí, obrigatoriamente, tem que ser feito em cartório e tudo mais. Mas no caso de bens móveis, a gente não tem visto essa exigência, ok? É um contrato bilateral, porque ele necessita de duas partes empresárias para que o mesmo ocorra, tá? Então, não é que ele necessite só de duas partes, tá? Ele precisa de duas partes empresárias. Comutativa, porque ambas as partes elas devem saber das suas obrigações no momento que vai assinar, né? Onde o comprador tem que saber do valor que ele vai ter que pagar e a forma, né? E o vendedor tem que saber o prazo, né? E as condições da entrega, tá? Tudo isso tem que estar explícito no contrato. Depois a gente tem a tradição, que é o marco final do contrato de compra e venda mercantil, tá? No que tange a móveis, é a entrega, né, do bem ou da chave, se for um veículo. Mas se for imóveis, né, tem que respeitar a solenidade e seguir o registro no cartório de registro de imóveis, tá? Então, no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês das espécies de contrato.